Rapaz, você não entendeu? Glória a Deus, queridos. Estamos de volta. Tivemos aqui um problema técnico com a nossa internet, mas eu quero crer que agora vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Ok? Fique conosco. Reencaminhe o link da nossa transmissão para os seus contatos no WhatsApp, no Facebook, para que as pessoas que estavam nos assistindo possam mais uma vez serem alertadas que o nosso culto voltou a ser transmitido ao vivo pelo Facebook da Igreja Batista em Campinas da Serra 1. Amém? Queridos, voltando à nossa leitura, nós estávamos no Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. E falávamos a respeito de um homem que tinha a sua vida muito abastada, tinha tudo aquilo que alguém pode desejar, tinha muitos bens, tinha muitas propriedades, tinha tudo à sua disposição. De um lado estava este homem, do outro lado, porém, nós temos um homem, conforme a descrição de Lucas no versículo 20. E havia também um outro homem chamado Lázaro, que coberto de chagas, vivia a esmolar, e fora abandonado no portão do rico. Preste atenção no antagonismo da descrição de Lucas. Muito sobrando, pouco faltando. Queridos, essa realidade não é uma realidade nova para mim, não é uma realidade nova para você. Há muitas pessoas que têm na sua vida e na sua despensa e nas suas contas bancárias dinheiro suficiente para viver uma vida regalada de muitas coisas boas e satisfatórias. Por outro lado, nós temos muitas pessoas também que vivem de um salário ínfimo, pequeno, baixo, por muitas vezes insuficiente para dar uma vida digna para a sua família e para os seus. Mas aqui nós temos um homem que está vivendo um pouco abaixo disso ainda, ao ponto de ter a necessidade de mendigar o pão às portas destes que muito tinha. Queridos, havia uma cultura e um pensamento judaico de que a riqueza era a bênção do Senhor, que a prosperidade era a bênção de Deus, mas a pobreza e a falta era Deus amaldiçoando uma pessoa. Então vamos abordar, porque nós estamos tratando de dois homens que estão usados nessa parábola pelo próprio Jesus, então quero crer que sejam dois homens judeus, ao ponto que o rico poderia olhar para Lázaro e dizer: esse homem está sofrendo porque ele está sendo amaldiçoado por Deus. Assim como os discípulos disseram quando viram um homem cego e perguntaram a Jesus: quem é que pecou para que ele nascesse assim? Foi os seus pais ou foi ele? Ao ponto que Jesus olha para os seus discípulos e diz: olha, nem os pais deles pecaram, nem mesmo ele, mas na verdade tudo isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Havia o pensamento entre eles que se você não tivesse muito dinheiro e uma vida próspera, você não era alguém abençoado por Deus. E este era o pensamento deste rico, que olhava para Lázaro não com piedade, não com amor fraterno, não com empatia, mas alguém que olhava dizendo: ele tem que sofrer mesmo, porque Deus o está amaldiçoando. Eu não, eu estou bem, eu tenho muito, eu tenho sobrando, então Deus está me abençoando. Queridos, existe uma grande imensidão entre ter muito de Deus e ter muito humanamente falando. Uma coisa não está matematicamente ligada à outra. Pode ser que alguém que tem muito dinheiro, muita prosperidade, muita riqueza, não tenha o mínimo da parte de Deus. Mas em contrapartida possa ser que alguém que tenha pouco
faltando, mínimo, esteja extremamente abastecido e provido da presença, da graça e da misericórdia de Deus. Estamos diante de dois homens ricos, mas também estamos diante de dois homens pobres. De um lado, um homem rico com dinheiro e propriedade. Do outro lado, um homem pobre a mendigar o pão. Mas um paradoxo se estabelece, porque também deste mesmo lado temos um homem rico, cheio de Deus, conhecedor da palavra, que vivia o evangelho mesmo tendo muito pouco. E por outro lado nós temos alguém que mendigava espiritualmente falando, e que aos seus olhos tinha muito, mas na verdade carecia de comer pelo menos as migalhas espirituais que caíssem da mesa do jovem Lázaro. O homem que achava que tinha muito, na verdade era mendigo espiritual, e o homem que não tinha nada, na verdade era abastado, rico e próspero diante de Deus. Mas queridos, se tem uma coisa que é extremamente democrática no mundo criado por Deus, é uma coisa chamada morte. A morte, ela não escolhe status social, a morte não escolhe corpos bonitos, a morte não escolhe quem tem muito e quem tem pouco. A morte baterá a porta dos ricos e dos pobres, dos abastados e do desprovido, daqueles que têm muito e daqueles que têm pouco, daqueles que se julgam abençoados e daqueles que se julgam desprezados. A morte chegará para mim, a morte chegará também para você. E assim aconteceu. A pura democracia do findar de uma vida chegou tanto para Lázaro, como também chegou para aquele homem rico. Mas queridos, uma coisa foi colocada na balança. Talvez aquele homem rico não sabia e não podia imaginar que uma coisa que ele não poderia comprar era a sua salvação, era a sua estadia nos céus, os céus com o próprio Deus. O que ele não sabia é que o seu dinheiro não tem nenhum valor diante de Deus, que a sua prosperidade não tem nenhum valor diante de Deus, que a sua vida não tem absolutamente nenhum valor diante daquele que é dono do ouro e da prata. Por outro lado, Lázaro havia seguido fielmente o conselho bíblico de que nós não devemos ajuntar tesouro nessa terra, mas devemos ajuntar tesouros no céu. Queridos, eu quero que você preste bastante atenção nos detalhes desse texto, porque ele diz que quando Lázaro morreu, vieram os anjos do Senhor, o consolaram e o levaram até o seio de Abraão. Quando o texto vai falar da morte do rico, ele não foi acompanhado por ninguém, e ele foi jogado no lago de fogo e enxofre, triste, amargurado, desesperado, porque ali a ficha literalmente caiu. Aqui o meu dinheiro não pode comprar a vida regalada que eu tinha antes da morte. E ao se deparar com toda essa situação, ao se deparar com esse desespero, ao se deparar com o findar da vida que chegará para todos, este homem percebe que tudo aquilo que ele adquiriu não serviu de absolutamente nada. Tudo aquilo que ele conquistou não serviu de absolutamente nada. E mais uma vez faz-se valer uma verdade bíblica, que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, do que vale viver 30, 40, 50, 70 anos de prosperidade e passar a eternidade longe de Deus, do que vale ser um grande empresário, um coach famoso, alguém de valor neste mundo, mas alguém que não entrará no reino dos céus e passará a sua eternidade no sofrimento, na dor, na angústia e na tristeza.
Enquanto Lázaro estava sendo consolado no seio de Abraão, conforme diz a parábola que aqui lemos, na descrição do Evangelho de Lucas, o rico olha para o céu e avista lá Lázaro sendo consolado, e a primeira coisa que ele pede é: olha, Senhor, olha, Abraão, permita que Lázaro molhe a ponta do seu dedo em água e toque na minha língua, porque eu estou em grande sofrimento e dor. Queridos, por vezes Deus nos coloca em situações para ajudar outras pessoas, para que a gente possa entender que por muitas vezes nós também necessitaremos de ser ajudados, de viver na dependência de outrem. Mas como nós somos autossuficientes e se achamos independentes de todos, nós queremos viver como se não dependêssemos de ninguém. Até que esse homem reconhece a sua miserabilidade, a sua pobreza espiritual. Conforme a descrição de uma das igrejas da Ásia Menor, que recebeu uma carta do próprio Cristo, o rei soberano que andava pelos candelabros de ouro, que dizia: tem famas de que vive, mas está morto. Tem famas de que vive, mas está morto. É a realidade deste homem. Ele achava que tinha muito, mas o que ele não sabia é que, assim como a igreja da Ásia Menor, ele estava pobre, cego, miserável e nu. Ele não tinha nada. Queridos, porque sem Deus você não passa de um mendigo espiritual. Você não passa de alguém que está perdendo tempo com coisas deletérias e passageiras, e que passará uma vida inteira e eterna longe do Senhor. Há muitas pessoas que, ao falar do inferno, ao falar do Hades, ao falar do lugar de sofrimento, fazem sempre questão de frisar o fogo e o enxofre. Mas o que eu quero dizer para você é que o inferno, ele pode começar a ser vivido ainda em vida, porque a pior coisa do inferno não é o fogo e enxofre. A pior coisa do inferno não é o diabo e seus demônios. A pior coisa do inferno é a ausência absoluta de Deus. A pior coisa do inferno é não ter nenhuma possibilidade de arrependimento. A pior coisa do inferno é saber que não haverá mais oportunidade. O inferno é inferno porque Deus não está lá. E este homem reconheceu isso. E agora, olhando para o seu sofrimento, para a sua dor, para a sua angústia, ele faz um segundo pedido para Abraão: Abraão, permita, por favor, que Lázaro vá até a casa de meu pai e fale para os meus 5 irmãos, para que eles se arrependam, para que eles tenham uma vida diferente, para que eles possam viver de forma diferente de mim, porque eu estou em sofrimento, em dor, enquanto Lázaro está vivendo o consolo de Abraão. Talvez ele achando que agora ele poderia ser o motivo para que seus irmãos não fossem para lá também. Mas Abraão diz algo fundamental para este homem, ao dizer: olha, os seus irmãos têm Moisés, representado através da lei, e os seus irmãos também têm os profetas, aqueles que constantemente vão até você a anunciar as verdades bíblicas e a palavra de salvação. Se eles em vida não quiserem ouvir a estes, nem tampouco ouviriam se alguém dos mortos ressuscitasse. Porque, queridos, enquanto nós estamos sem Deus, os nossos olhos estão fitos, tapados, e nós se tornamos ignorantes acerca da realidade espiritual. Queremos viver o momento, queremos viver literalmente na crista da onda, até que nós tomamos um chá de realidade e entendemos que sem Deus absolutamente nada tem valor. Tudo é passageiro,
Tudo é deletério, tudo passará como uma folha ao vento, lançado de um lado para o outro. Aquele que agora tem muito poderá padecer eternamente no mais absoluto nada. Queridos, a proposta de Deus para você nesta noite é que você tenha a oportunidade que foi anunciada por Abraão para ouvir os profetas de Deus, para ouvir a palavra de Deus e a mensagem de Moisés na lei cerimonial e na lei moral, e encontre na palavra de Deus a luz necessária para viver o resplandecer da graça e da misericórdia de Deus, e que se arrependa em vida e entregue-se para Deus, para que você não tenha o mesmo caminho e destino deste homem, que agora em dor e sofrimento já não podia fazer mais nada, mas que você possa viver eternamente ao lado de Deus, sendo consolado por Ele, experimentando uma alegria indizível, indescritível e insuperável de viver a eternidade ao lado de Deus. Eu quero te convidar a orar. Eu quero te fazer um convite muito especial nesta noite, para que você entregue a sua vida nas mãos do Senhor, não se preocupando com aquilo que você tem que ganhar, não se preocupando com aquilo que você tem que conquistar, mas sabendo de algo muito importante, que aquilo que você precisa de fato ter, já foi conquistado na cruz do Calvário, e nesta noite é oferecido para você a salvação em Cristo Jesus. Entregue sua vida ao Senhor, entregue a sua família ao Senhor, e Ele atenderá o desejo do seu coração. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nós aqui estamos, Pai, diante da Tua igreja, que nos ouve. Seja, meu Pai, diante desses que aqui estão presencialmente, ou estes que nos acompanham, meu Pai, pelas redes sociais. Pai, vai de encontro a cada coração. Toque, Senhor, transforme vidas, transforme histórias. Façam deles, meu Pai, homens que podem porventura ter pouco neste mundo, mas que possam regozijar da plenitude da vida eterna. Dê a eles, meu Pai, a oportunidade de ouvir a Tua voz ainda em vida, e não deixar que somente na eternidade de sofrimento e dor eles possam se arrepender, porque lá já não haverá mais chance de voltar atrás. Esta noite é uma noite fundamental para que essas pessoas tomem uma decisão ao lado do Senhor. Toque no coração delas, Pai, e permita que elas possam se chegar a Ti, e que o Senhor se achegue também a elas. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, com algumas dificuldades de transmissão, ainda assim deu tudo certo. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Eu espero que Ele tenha tocado na sua vida. E eu espero de verdade que você possa viver da parte de Deus tudo aquilo que Ele sonhou para você, tudo aquilo que Ele sonhou para a sua família, tudo aquilo que Ele sonhou para a sua casa. Que você possa experimentar da parte de Deus o melhor que o mundo não pode te oferecer, que o mundo não pode te vender, que o mundo não pode te dar. Que você possa viver plenamente a graça e a misericórdia de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Esse culto ficará gravado nas nossas redes sociais. E eu quero lembrá-los que a partir de quarta-feira, às 19h30, nós estaremos com o nosso culto presencial aqui na Igreja Batista em Campinho da Serra 1, onde você é o nosso convidado para participar. Mas lembrando que nós temos algumas restrições e é necessário que você agende a sua presença aqui no culto.
Então, se você ainda não faz parte do nosso grupo no WhatsApp da Igreja Batista em Campinas da Serra 1, você pode entrar em contato conosco através mesmo do Facebook. Nós estaremos adicionando você, para que você possa também dar o seu nome e poder participar, junto com a sua família, do nosso culto, na quarta-feira, às 19h30, no domingo, às 9 horas da manhã, e também no domingo, às 19h30 da noite. Amém? Glória a Deus. Queridos, 2 Coríntios 13:14 diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Palavras do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, e palavras também deste homem ao seu coração. Que Deus te abençoe e te dê uma semana abençoada na presença do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém.